Pode se sentar. Por gentileza, mais uma vez eu quero dar as boas-vindas para você que nos visita hoje. Seja bem-vindo à casa do nosso Deus, à casa do nosso Pai. Você é muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. E eu peço para todos vocês o temor e reverência para que Deus possa falar com você agora. Peço que você evite de ficar saindo sem necessidade, só para ver como está o tempo lá fora. Eu costumo dizer para a minha galera que quando a palavra de Deus está sendo pregada no púlpito, e quando eu saio por um motivo bobo, a não ser que seja algo muito importante que eu tenha que fazer lá fora, e quando a palavra está sendo pregada, é Deus que está falando, e quando Deus está falando, você está virando as costas para Deus, para o que Deus está falando com você. Então lembre-se sempre disso. Quando você quiser sair, quando a palavra de Deus está sendo pregada, você vai dar as costas para Deus. Então que você possa se concentrar no que Deus tem para falar ao seu coração hoje. Amém? Ih, não ouvi amém não. Amém? Ah, vocês estão aí comigo então. Peço para que vocês abram a Bíblia, acessem. No livro de Esdras, capítulo 7. Existe o livro de Esdras, gente. Esdras, capítulo 7. Procura aí. Todos acharam? Depois de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aí você vai achar Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10, diz assim. Nessa época, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O contexto de Esdras é um contexto onde o povo vivia em constante desobediência a Deus. Desonrava a Deus. Não diferente do que a gente tem vivido nos dias atuais. Infelizmente. Deus falava para o povo: vocês devem me seguir. Vocês devem andar nos meus caminhos. Mas eles, por muitas vezes, se contaminavam com outros deuses, outros povos. Faziam tudo contrário àquilo que Deus mandava fazer. Eles não cumpriam a palavra do Senhor. Eles chegavam até a debochar de mensageiros enviados de Deus. O povo zombava da mensagem de Deus. Até o ponto que a ira de Deus se acendeu contra o seu povo. E Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadisse e sitiasse Jerusalém. E foi um caos. Eles levaram milhares de pessoas cativas, destruíram toda a cidade, derrubaram o muro de Jerusalém, colocaram fogo nos palácios e também no templo. Então o local onde o povo de Deus vivia estava destruído.
ao longo de várias décadas, eles ficaram afastados da sua casa, da sua terra, afastados de Jerusalém, longe da presença de Deus, naquela época simbolizada pelo templo. Ou seja, o local onde a presença de Deus era manifestada estava em ruínas agora. Mas após 70 anos de cativeiro, no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, Deus move o coração desse rei. E como Deus já tinha anunciado na palavra dele através de Jeremias, o rei emite um decreto, liberando todo o povo, que agora eles podiam voltar e reconstruir o seu templo. E aquele primeiro grupo de pessoas, eles voltam e começam a reconstrução do templo. Eles levam um tempo reconstruindo, e quando eles estavam na metade da reconstrução, os povos inimigos começam a invadir novamente Jerusalém. E a construção é parada por mais alguns anos. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para mais uma vez incentivar o povo, mais uma vez mandar uma mensagem de incentivo, e aí o povo novamente voltou à reconstrução do templo. E passadas essas coisas, sendo o rei da Pérsia agora o rei Artaxerxes, ele manda mais um grupo de pessoas para Jerusalém, mais um grupo que ainda tinha ficado no cativeiro, mais um grupo de escravos, de pessoas que estavam lá presas ainda. O templo, ele já tinha sido reconstruído, mas ele não fazia jus à glória de Deus. Então, Esdras, com alguns líderes ali, eles voltam para Jerusalém com a função, com o dever de reconstruir a vida religiosa do povo. Essa volta de Esdras e alguns chefes ali tem a ver com a reconstrução do culto a Deus. Porque o culto é fundamental. A igreja, ela existe por causa do culto. Nós existimos por causa da glória de Deus. E a maneira de expressarmos a glória de Deus é quando nós estamos aqui fazendo isso, reunidos. Quando estamos reunidos como povo de Deus, para ouvir a Deus e para responder a Ele em adoração, em oração. Isso é culto. E esse foi um dos motivos que Esdras e seus contemporâneos voltaram para Jerusalém. E hoje eu quero tirar algumas lições que Deus tem a nos ensinar pela revelação da palavra dele, pensando no tema o segredo do sucesso. Quando a gente ouve falar de sucesso, a gente pensa logo em quê? Essa geração nova agora. Pensa em quê? Seguidores, não é? Sucesso, eu tenho que ter seguidores. Sucesso, eu tenho que ter 1 milhão, 10 milhões. Mas não é desse sucesso que eu quero falar, não. Não é o sucesso aos padrões do mundo, não. É o sucesso ao padrão de Deus. Então, quando a gente olha para a vida de Esdras, nós vemos claramente de onde vem o sucesso e como alcançar o sucesso ao padrão de Deus. Volta um pouco no versículo 9 aí, ainda do capítulo 7. Diz assim: ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. A viagem da Babilônia a Jerusalém levava cerca de 1.500 quilômetros.
E essa viagem durou exatamente 4 meses, do 1º ao 5º mês. E Esdras, ele atribui o sucesso da viagem ao fato de a boa mão de Deus estar sobre ele. O verdadeiro sucesso vem do Senhor. E quando a mão de Deus está conosco, tudo muda. Aí vem a pergunta: o que fazer para que a boa mão do Senhor esteja sobre minha vida? A resposta está no texto que lemos inicialmente. Esdras buscava, praticava, ensinava a lei do Senhor. Então, em primeiro lugar, o segredo do sucesso é buscar ao Senhor. Esdras era um judeu, mas um judeu nascido no cativeiro. Esdras, ele não conhecia Jerusalém. Ele nasceu no lugar da provação. Ele nasceu num dos piores períodos da história do povo de Deus. Mas Esdras, ele não olhou para as circunstâncias ao seu redor. Esdras, ele não procurou motivos para não buscar a Deus. Esdras, ele não duvidou da veracidade da existência de Deus. Ele pôs no coração o propósito de buscar ao Senhor. E a vida no cativeiro babilônico não era uma vida fácil. Se você pesquisar, você vai ver que eles eram feitos como escravos mesmo. A gente sabe que, a gente vê Daniel, a história de Daniel, os seus amigos, eles tiveram um certo privilégio ali, mas a grande maioria vivia escravizada, humilhada. Lá no Salmo 137, relata a tristeza dos judeus no cativeiro. Eles falam que eles choravam porque eles sentiam saudade de Jerusalém. Mas o curioso é que eles não choravam por terem se esquecido da palavra de Deus. Esdras não havia se esquecido do Senhor. Ele buscava ao Senhor, ele buscava a sua lei. E às vezes, preste atenção, o meio ao qual vivemos, a família da onde viemos, que pertencemos, o local onde trabalhamos, estudamos, pode desfavorecer a sua busca ao Senhor. Entenda comigo. Você pode vir de uma família que é avessa ao Evangelho. Tem casos de alguns adolescentes que oram para que os pais deixem vir ao encontro recarga. Oram para que os pais deixem ir ao PGM. De repente você pode trabalhar num ambiente muito desafiador, onde a sua busca a Deus se torna mais difícil. Mas Deus quer que você busque a Ele, independente de onde você estiver, independente da sua realidade hoje. A sua busca, a nossa busca, é o primeiro passo para a mudança. É algo que só depende de você. É algo que só depende de mim. É algo que depende de cada um de nós. Eu não sei a motivação que você veio aqui hoje. Eu não sei se é a primeira vez que você entrou aqui ou que você está ouvindo essa mensagem. Mas eu sei, o que eu sei, eu tenho certeza, é que Deus não quer que você saia daqui como você entrou. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Por isso você está ouvindo essa mensagem. Mas para isso você precisa responder uma pergunta no seu interior. Qual é o principal alvo da sua vida hoje? Não responde para ninguém não, só pensa. Qual o principal alvo da sua vida? Jesus, ele nos dá um conselho. Ele fala que a gente primeiro tem que buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas.
esse deve ser o maior alvo da minha e da sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus. A gente tem buscado tanta coisa. A gente tem se preocupado com tanta coisa. Que, em primeiro lugar, não está ficando o reino de Deus. Não é correr atrás dessas coisas, mas buscar a Deus em primeiro lugar. É isso que Jesus está falando. Conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, estar reconciliado com Ele, andar ao lado de Deus. É isso que Ele quer para a nossa vida. Essa que deve ser a nossa prioridade. A sua prioridade não deve ser casar a qualquer custo. A sua prioridade não deve ser namorar a qualquer preço. Arrumar um emprego, ter um diploma, ser bem-sucedido, ganhar dinheiro. Sim, todas essas coisas são boas. E nós devemos buscá-las sim, me entenda muito bem isso. Mas acima dela está aquilo que dá sentido à nossa vida. Deus. Porque se Deus não estiver acima dessas coisas, nada disso vai fazer sentido, nada disso vai encher o teu coração. Vai ser só passageiro. O segredo do sucesso está em buscar ao Senhor. Conta-se a história de um jovem que uma vez subiu ao alto de uma montanha. Essa montanha ficava de frente para o mar. E lá em cima dessa montanha morava um senhor cristão, muito experiente, reconhecido por ter uma vida de comunhão com Deus. Ele tinha muita proximidade com Deus. Aquela pessoa que a gente olha assim, isso aqui é de Deus. Era esse senhor. Esse jovem, ele buscava resposta, ele estava enfrentando momentos difíceis na vida dele. Então ele queria saber se aquele senhor podia o ajudar, dando uma direção para que ele buscasse ao Senhor, para que ele aproximasse ao Senhor da maneira certa. Ele foi até a casa desse senhor, e chegando lá, ele pediu para esse senhor: o que eu faço para ter uma vida profunda de comunhão com Deus? Qual é o segredo? E esse senhor, ele saiu da casa e pediu para que esse jovem o seguisse. E eles começaram a descer a montanha. Eles vão andando e chegam até a praia. E eles continuam andando em direção ao mar. A água começa a bater na canela, nos joelhos. E aquele jovem começa a ficar preocupado. Ele hesita. E o Senhor: não, continua, vamos comigo. Eles continuam entrando para o fundo do mar. Até que a água passa da cintura. E aquele Senhor, ele consegue derrubar aquele jovem, segurar a cabeça dele debaixo da água. E aquele jovem começa a se estribuchar todo, tentando tirar a mão daquele senhor, mas aquele senhor não conseguia, ele não deixava aquele jovem tirar, e aquele jovem começou a ficar afogado, faltava fôlego, e isso durou um tempo. E quando aquele senhor viu que aquele jovem já estava morrendo afogado, ele largou a cabeça dele, e ele começa levantando, cuspindo água, afogado, afoito. E aquele jovem não se aguentou. Você está maluco? O senhor está doido? Você quer me matar? O que você está fazendo? E aquele senhor sábio, ele responde àquele jovem inconformado da seguinte maneira: está diante de você o segredo da comunhão com Deus. Aquele jovem revoltado: que segredo é esse? Matar as pessoas que nos aproximam de Deus? Aquele senhor chega mais perto daquele jovem, olha nos olhos dele e fala assim: o dia em que você buscar a Deus como você buscava o ar quando estava debaixo da água, aí sim você vai o encontrar e ter uma comunhão como nunca você teve antes.
Nós precisamos buscar a Deus como se Ele fosse o nosso oxigênio. Porque se você parar para pensar, Ele é o nosso oxigênio. Mas às vezes nós queremos buscá-lo só quando falta ar. Só quando o cilindro está vazio. Aí sim eu vou buscar a Deus. A nossa busca ao Senhor deve ser diária, todos os dias. Não é só numa sexta-feira. Não é só num domingo. Não é só quando você tem um encontro que vai ler a Bíblia. Não. A busca ao Senhor precisa ser todos os dias. O Senhor, a gente precisa entender que Ele é o nosso oxigênio diário. Dia, tarde e noite. E a melhor notícia que você poderia receber hoje é que esse Deus tão grande, Ele está disponível para você. Ele está de braços abertos para você. Como foi falado aqui, é Ele que vem ao nosso encontro todos os dias. É Ele que está falando com você hoje. É Ele que está mexendo aí dentro e falando com você. É o Senhor. Porque Ele vai aos nossos encontros todos os dias. Porque antes dele falar com você, Ele já tinha falado comigo quando eu estava estudando esse sermão. A busca ao Senhor deve ser diária. Precisamos fazer como Esdras. Colocar o propósito em nosso coração de buscar ao Senhor. Amém? E o segundo segredo para ter uma vida de sucesso é obedecer, cumprir a palavra de Deus. Coloca aí de novo, versículo 10. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós vemos aqui a disposição de Esdras, a disposição do servo do Senhor em obedecer ao mandamento do Senhor. Aprender é muito bom. Aprender, eu digo que conhecimento é algo que ninguém te rouba. A única coisa que ninguém pode te roubar é o conhecimento. Mas o aprendizado ele precisa vir acompanhado com a prática. Porque senão não vai produzir efeito na sua vida, na minha vida. Não adianta a gente ser um PhD em Bíblia e não praticar os ensinos. Não vai adiantar. Esdras nos ensina que devemos dispor o coração a aprender, mas também dispor a nossa vida a viver, a praticar em obediência. Tiago 1, versículo 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está traçando um forte contraste aqui entre aquele que aprende e não pratica e aquele que aprende e coloca em prática os ensinamentos da palavra de Deus. O mero ouvinte engana-se a si mesmo. Aquele que só ouve e não pratica, ele está se sabotando, está se enganando. Mas aquele que além de ouvir, aprende e pratica, o que vivencia as verdades bíblicas no dia a dia, este é alguém plenamente realizado. É isso que a palavra de Deus está falando para a gente. O caminho da palavra de Deus em nós deve ser o seguinte: ela entra pelos nossos ouvidos, ela passa pela nossa mente, intelecto, ela desce para os nossos joelhos, oração, e sobe para o nosso coração, aonde precisa ficar guardada. Se queremos ter sucesso, precisamos seguir o exemplo de Esdras.
Não sejamos apenas ouvintes de pregação, mas vamos nos esforçar para colocar em prática aquilo que aprendemos. Às vezes eu fico triste ao constatar, eu acompanho mais a juventude, mas até mesmo adultos, vêm, ouvem o ensinamento, ouvem a exortação da palavra de Deus, tem toda a orientação de Deus, e sai daqui e faz tudo ao contrário. É muito triste para a gente que acompanha, para a gente que sabe de alguns casos. É necessário obedecer. Isso não é um ensino novo. Deus nos ensina isso desde quando sua lei foi estabelecida. Se o povo obedecesse à lei, guardasse, praticasse, amasse a Deus, a bênção dele seria derramada sobre suas vidas. Mas, se eles se rebelassem, eles seriam castigados, eles sofreriam danos, inclusive se persistissem no erro, eles enfrentariam o cativeiro. Sim, está escrito em Êxodo e Deuteronômio. O cativeiro ele já tinha sido avisado antes, mas o povo continuou em desobediência. Muita gente diz não conseguir obedecer a palavra de Deus, por uma série de motivos. Eu entendo que, como pecadores que nós somos, tentados em muitas áreas, sei que às vezes é difícil, não é fácil mudar a nossa atitude, mas não é impossível. É necessário decidir mudar, decidir obedecer. Jesus nunca disse que seria fácil. A Bíblia nunca mentiu para a gente. Eu digo que seria muito mais fácil se Deus colocasse só as histórias positivas aqui na Bíblia, né? Mas ele mostra todos os erros dos seus servos, de pessoas que seguiam a ele. Não havia um perfeito, a não ser Jesus. Tem gente aí fora que dizendo que o evangelho é muito fácil. Mas não é. Na verdade, tudo que muda a nossa vida nunca é fácil. Fácil é viver de qualquer maneira. Fácil é viver no padrão do mundo. Fácil é viver no lamaçal do pecado. Isso é fácil. Fácil é você ser igual a todos, que cometem todos os erros. Não tem ninguém para te julgar. Não tem ninguém para te ajudar. Porque está todo mundo no mesmo lamaçal. Seguir a vontade de Deus é muito difícil. Porque tudo que vale a pena é difícil. Tudo que traz dignidade é difícil. Tudo que levanta você para um novo patamar é suado, é difícil. Eu falo isso por experiência própria. Por muitos anos da minha vida, eu tomei várias decisões fáceis. Antes da minha conversão, eu tomei muitas decisões fáceis. Decisões sem pensar. De qualquer jeito. Porque eu podia cometer qualquer erro que fosse. Teria gente batendo nas minhas costas. Vamos lá, pô, continua. Estou contigo no largo. Mas eu colhi muitos frutos podres dessas decisões que eu tomava. E no caso de Êxodo também não foi fácil. Mas ele decidiu. Ele decidiu seguir firme. Alguém que tinha todos os motivos para duvidar de Deus e não seguir. Alguém que nasceu no cativeiro. Para você lembrar, você adolescente, essa casa que eu nasci, eu não queria ter nascido nessa família. A tua família é onde o Senhor queria que você tivesse. A sua casa é onde o Senhor queria que você tivesse.
Infelizmente, temos vivido dias em que somos tentados a confiar em nós mesmos. Nossos talentos, nossas forças, nossa estrutura, nossa estratégia, nossa inteligência. E é por isso que muitos não têm experimentado o que Esdras experimentou. Você conhece pessoas, ou você é uma dessas pessoas que tentam assumir o controle da sua vida, mas só colhe confusão, colhe frustração, colhe medo, colhe ansiedade, tem colhido até depressão. Exatamente porque não consegue entregar seu caminho ao Senhor, confiar nele, fazer a vontade dele, descansar nele. Você já ouviu, deve ter ouvido aquela fala: pô, fulano vai para a igreja todo domingo, ora, tá lá, não falta um culto, mas a vida dela não muda. Você já ouviu isso? Não adianta fazer isso e não ser obediente à palavra de Deus. Isso é primordial para a nossa caminhada, cultuar. Mas se eu não pratico aquilo que eu aprendo, nada vai mudar. E realmente as pessoas vão ter razão. O seu namoro não vai durar se não for da vontade de Deus. O seu relacionamento não vai durar. Começa a trabalhar e me afasto de Deus. Não tenho mais tempo. Essa é uma das frases que eu mais ouço de jovens. Eu sei que precisamos trabalhar, sim, a vida não está fácil. Eu sei como eu sou pai de 2 filhos. Não está fácil, precisamos trabalhar, sim. Mas, para mim, não faz sentido. Não faz sentido Deus colocar em um lugar que você vai se afastar dele. Para mim, não faz nenhum sentido. Ou é para a glória de Deus ou não é para a glória de Deus. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou a culpa é minha mesmo. É de Deus e eu decidi não buscar mesmo. Porque eu já tenho tudo que eu queria. Eu já tenho um emprego, estou ganhando meu dinheirinho, meu salário está lá. Agora eu vou curtir. A faculdade que eu quero tanto, eu não consigo classificação. Será que é da vontade de Deus? Será que Deus está te orientando naquilo mesmo? Eu quero tanto. Será que é o que Deus quer para a minha vida? Provérbios 16, 1 diz assim. Ele vai jogar lá, rápido, hein? Quem está aí? Maria? Maria braba. Provérbios 16, 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Então vamos fazer como Esdras. Buscar a Deus, obedecer, cumprir a palavra dele. Não busque pelas suas próprias forças. Busque em obediência ao Senhor. Às vezes vai doer. Às vezes vai ser mais difícil. Às vezes vai custar mais. Vai demorar mais. Mas se for da vontade de Deus, persevere. Porque o segredo do sucesso é obedecer. Amém? E o terceiro segredo para o sucesso é ensinar, proclamar a palavra de Deus. Versículo 10 de novo. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se você olhar esse texto, você vai ver que aqui há uma ordem lógica. Muita gente quer ensinar sem cumprir. Quer cumprir sem conhecer, sem buscar. E se você quer que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida, se você quer ter sucesso, você precisa tomar uma decisão.
E essa decisão é ser um amante profundo da palavra de Deus. Porque se você é um amante profundo da palavra de Deus, você é um amante profundo de Deus. Estudar a palavra. Esdras era um escriba, era um copista. Era alguém que copiava as leis, mas muito além disso, ele olhava os detalhes, ele procurava, ele pensava, ele decorava, ele fazia estudos. Ah, mas eu sou músico. Eu gosto do louvor. Ah, o meu prazer está em ficar na transmissão, no data show. Eu gosto da mídia. Eu gosto de ficar na recepção. Glória a Deus por isso. Isso tudo é muito válido. Glória a Deus por essas áreas, por esses ministérios. Mas se você não ama as Escrituras, se você não ama a palavra de Deus, desculpa, mas tem algo errado na sua vida cristã. O pão que a gente precisa buscar no dia a dia é a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas... Nem só de pão viverá o homem, mas... Ajuda? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Como que você quer ter a boa mão do Senhor na sua vida se você despreza Deus, despreza a palavra dele? Se você dá mais valor ao lazer do que pela palavra de Deus, você dá mais valor a séries, a filmes do que a palavra de Deus. Você se importa mais com jogos, com videogame, com PC do que com a palavra de Deus. Você dá mais importância ao que as pessoas falam. Aquilo que as pessoas falam mexe mais dentro de você do que a palavra de Deus mexe. Se você quer que a boa mão de Deus seja sobre você, então você precisa buscar a palavra de Deus, conhecer, obedecer e cumprir. Não é só ouvir. Senão nos tornamos como os fariseus. Ouvimos, falamos o que é para fazer para os outros, mas não cumprimos. Você tem estudado a Escritura? Você tem estudado a Bíblia? Deus hoje Ele te chamou aqui para te falar que você precisa estudar a palavra dEle. É lá que está o segredo para o sucesso. É algo que está disponível na sua mão. Mas tem pessoas que leem 365 livros ao ano, mas não lê a Bíblia. Só pega o filé mignon, como dizem aí fora, aos domingos. Só aos domingos que, às vezes, abre. Eu louvo a Deus por essa igreja. Porque uma das características primordiais da nossa igreja é o estudo da palavra de Deus. É uma igreja que estuda a Bíblia. Uma igreja que se aprofunda nas Escrituras. Uma igreja, uma das poucas igrejas que ainda existe a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Uma igreja que valoriza o ensino. Mas esse é um problema para muitas pessoas que não querem cumprir. Você já parou para pensar por que tantas igrejas que não pregam a Bíblia estão lotadas? Faltam bancos nessas igrejas, as pessoas estão em pé lá. Ficam horas cantando, se emocionando por horas. Horas cantando e se emocionando. E a palavra fica de lado. Eu não tenho nada contra o louvor, pelo contrário, eu amo louvar. Faz parte do culto. Mas para alguns é mais fácil ficar cantando e se emocionando do que ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus mexe com coisas aqui dentro. A palavra de Deus, ela te leva a uma reflexão profunda de que aquilo que você está fazendo, quando não é de Deus, você precisa mudar. E as pessoas não querem ouvir isso aí fora. Pecados precisam ser largados. Tem muita gente se sabotando
na hora da palavra, saindo e indo beber água, ficando no banheiro ou até indo embora. Mas o que liberta é a palavra de Deus. Isso que liberta. Não são músicas. Músicas fazem parte. Música nós cantamos para Deus e Deus fala conosco também. Então, se a palavra de Deus está mexendo no seu coração hoje, se está trazendo à tona impurezas, se você está lembrando de coisas que você precisa largar, tome essa decisão hoje. Faça como Esdras. Firma o coração com o propósito de buscar ao Senhor. A partir do versículo 11, desse mesmo capítulo, não vou ler não, mas você vai ver que é uma carta escrita pelo rei para Esdras. E nessa carta, é uma carta de libertação. Ele faz um decreto liberando o povo de Deus. E o rei deu tudo que era importante para essa viagem. Uma viagem de 4 meses. E eu fiquei pensando, como Deus usa um ímpio para abençoar Esdras. Um rei que não era a favor do povo de Deus. E Deus falou claramente para mim, Esdras não era alguém bajulador. Esdras não era alguém interesseiro. Esdras não era alguém que se relacionava com base por interesse com as outras pessoas. Esdras era um crente autêntico, que tinha um coração piedoso, devoto, quebrantado. Alguém que orava, jejuava. Alguém que se importava com os outros. E eu imagino Esdras pregando, testemunhando, ensinando a palavra. Esdras era alguém diferente. Mas era alguém diferente que fazia algo diferente para os outros. Ele não pensava nele mesmo. Estudando esse texto, Deus me trouxe uma pergunta. Se dependesse de você, Tiago, se dependesse do seu testemunho, vidas seriam libertas do cativeiro babilônico? Deus vê em você alguém que pode mudar a realidade da sua família. Deus vê em você alguém que pode mudar a realidade da sua casa, da sua sala de aula, do seu escritório, da sua sala de trabalho, do seu ambiente de trabalho. Deus vê em você alguém, exemplo, que Ele pode confiar, que Ele pode contar. Eu fui muito sincero para Deus. Senhor, me ajuda a melhorar em muito, para eu ser esse alguém. Eu preciso da sua misericórdia para isso. Às vezes nós queremos mudar a nossa realidade, a realidade ao nosso redor. Como eu falei, às vezes a sua casa não serve, a sua família não serve. Você pode pensar assim, mas você nunca pensou em mudar essa história. Se você acha mesmo que não serve, se você acha mesmo que precisa de mudança, porque a primeira mudança precisa partir de nós. Porque se eu não mudar, o ambiente ao qual eu estou não vai mudar. Se eu não for agente transformador da minha casa, do meu ambiente, nada vai mudar. E para terminar, Esdras nos ensina com a sua humildade. Lá no versículo 27 ele fala assim: bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém. E que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim. E reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Esdras
dedicava todo o sucesso que ele tinha ao Senhor. Ele glorificava a Deus, porque ele sabia de onde vinha o sucesso. E se nós queremos ter os mesmos resultados que eles, precisamos ter as mesmas atitudes. O problema é que muitas vezes a gente fica em cima do muro. Muitas vezes a gente fica no agir e não agir. E nos tornamos mornos. O princípio permanece ativo ainda hoje. Deus levantou Esdras na Babilônia com o objetivo de trazer o povo de volta às Escrituras. Ele quer usar a minha e a sua vida hoje também. Quer ter uma vida de sucesso? Quer que a boa mão do Senhor esteja sobre você? Decida hoje. Eu peço que em nome de Jesus você feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Deus, Ele está falando contigo. Feche seus olhos em nome de Jesus e se concentre. Porque tudo que foi falado aqui foi o Senhor que através de mim falou. Que é a palavra dele que foi pregada. Eu quero desafiar você hoje a tomar uma decisão. A decidir buscar ao Senhor todos os dias da sua vida. Hoje você entendeu que você precisa buscar a Deus todos os dias. Hoje Deus falou profundamente no teu coração. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que toda a igreja esteja em oração, todos com os olhos fechados. Porque é um momento de decisão. É um momento que o Senhor continua falando ao coração. Se você quer decidir hoje, por um ato de fé, levante uma das suas mãos. Decidir hoje, buscar a Deus todos os dias da sua vida. Levante uma das suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Amém. Levanta mais alto que eu quero ver. Fica bem erguida aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É uma decisão que você está fazendo com o Senhor, não é comigo. Amém. Glória a Deus. E você que precisa obedecer ao Senhor. Você precisa obedecer a palavra dele. De repente, tirando pecados da sua vida. Coisas que têm te feito mal. Coisas que têm te levado à morte. Eu te convido hoje a deixar também. E se você quiser confirmar isso diante ao Senhor, se você quiser levantar uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida também hoje. Hoje eu decido não mais fazer aquilo que eu estou fazendo e te seguir. Amém, glória a Deus. Amém, 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 glória a Deus, amém. Amém, amém. Eu quero falar também com você, servo de Deus, mas que precisa praticar, que precisa proclamar essa palavra. Começando de dentro da sua casa, de dentro do seu lar. Nós não podemos reter esse evangelho só para nós, precisamos anunciar para todos. É um mandamento de Jesus. Se hoje você quer decidir fazer diferente, hoje eu vou fazer diferente, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Diante do Senhor, levante a sua mão, em compromisso com Deus. Eu quero anunciar mais, eu quero falar mais. Hoje eu vou chegar dentro da minha casa e vou falar de Deus para minha família. Peça a Deus estratégia, que o Senhor vai te dar estratégias. Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você também. Amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz. A tua palavra que nunca volta vazia. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça. Ó Deus, muitas decisões aqui hoje
E essas decisões precisam vir com outras decisões. A partir do momento que saímos aí fora. Mas para isso precisamos do Senhor. E estamos aqui agora diante do Senhor pedindo ajuda. Pai, nos ajude. Nos ajude a te buscar todos os dias. Nos ajude a buscar ao Senhor como o Senhor fosse o nosso oxigênio diário, porque na verdade o Senhor é o Senhor que provê o oxigênio, o Senhor que provê a vida. Faz com que a gente entenda isso todos os dias, Pai. Por favor, Deus, não deixe que seja só uma emoção, mas que seja uma palavra firmada em nosso coração, Pai, por favor. Pai, vidas aqui precisam da Tua intercessão, da Tua provisão. Entre, Senhor, no coração e limpa, Pai. Ó Deus, só Tu sabe os pecados, os erros que estão escondidos. Do Senhor ninguém pode esconder. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, entra e faça limpa, Pai. Ajude, Pai. Afaste pessoas, afaste coisas. Mas coloque, Senhor, a nossa vida diante do Seu altar. Limpa, Pai. Sabemos que precisamos do Senhor diariamente, por isso estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor faça em nome de Jesus. Não merecemos nada. Não merecemos. Mas a Tua palavra nos afirma que se pedimos em nome de Jesus, o Senhor nos ouve. E por isso estamos te pedindo, Pai. Faça conforme a Tua vontade, Deus. Entra em cada lar, Pai. Que hoje possa haver mudança dentro dos lares, Senhor. Que famílias possam estar juntas buscando ao Senhor. De todo o coração. De todo entendimento, com todas as nossas forças, Pai. Só com a Tua ajuda, só com a ajuda do Teu Espírito Santo podemos fazer isso. E nós a pedimos agora, Pai. Enche-nos, Senhor, e nos ajude. Nos ajude porque somos falhos. Nos ajude porque sozinhos não vamos conseguir. Por favor, Deus. Obrigado porque um dia o Senhor me tirou do lamaçal. Porque um dia o Senhor me ajudou a tomar decisões certas. Por mais falho que eu seja, por mais errôneo que eu seja às vezes, sim. Mas hoje o Senhor me livrou do lamaçal. E eu te peço também, Pai, que o Senhor possa livrar aqueles que estão diante do lamaçal nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Nós fazemos essa oração. Amém. Eu convido você. Eu sei que ainda tem gente que precisa vir aqui à frente. Pessoas que ainda não levantaram a mão. Que Deus está falando. A gente vai cantar mais um refrão. Eu te convido você a vir aqui à frente. O Senhor está te chamando. Esse passo que você vai dar é um passo de fé. É um passo diante de Deus. É uma resposta a Deus. Não venha só porque um amigo seu está aqui. É você que o Senhor falou contigo a noite toda, mas você está relutante. Deus está falando para você que você precisa tomar uma posição. Chega. Então a gente vai cantar mais uma vez, mais um refrão, enquanto você vem aqui. Nos ajude, Pai. Nos livre de todo mal, Pai. Nos ajude. E encha-nos, Senhor, com o Seu Santo Espírito. Essa é a nossa oração. Grato mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Amém.